Pronto. Então, bem-vindo a todos, todas que estão presentes agora nesse encontro para conversarmos, para falarmos sobre a Lua Nova, e também bem-vindos que assistirão posteriormente à gravação desse encontro. Bem-vindo quem está chegando agora. Então, somos nós por aqui por enquanto. Então, chegamos na Lua Nova, né? Lua Nova, estamos em plena Lua Nova, pleno momento de Lua Nova. Quase que esse encontro nosso não acontece. O auge da Lua Nova é amanhã, no horário de 15h33, 15h33, para o nosso fuso aqui, né? De Rio de Janeiro, Brasil, Hemisfério Sul. E quem não estiver na mesma região, em outro hemisfério, em outro fuso, é só fazer o acerto horário. Que será, então, aqui às 15h33, o auge da Lua Nova. É uma Lua Nova bem interessante, porque ela está acontecendo na entrada de Câncer, na entrada da constelação de Câncer, ainda trazendo um pouco ali dos Gêmeos, né? Quase que essa Lua Nova acontece em Gêmeos de novo, como já tivemos uma Lua Nova em Gêmeos, né? Não poderia repetir, mas quase que acontece assim. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui nesse Zoom, tá? Bem-vindas, então, quem está chegando, o nosso encontro da Lua Nova. Então, no iniciozinho de Câncer, gente, no iniciozinho de Câncer, que vocês sabem, que é uma constelação cuja regência é da Lua mesmo, e conhecida como o caranguejo, né? O caranguejo, na mitologia grega, faz parte de um dos 12 trabalhos de Hércules, quando ele tem que enfrentar uma serpente de 9 cabeças, num lugar ermo, afastado, de difícil acesso. Ele teve que escalar muito, se arranhar bastante, até chegar nesse lugar onde residia, né? Onde reside essa serpente de 9 cabeças. E ela, adormecida dentro de uma gruta, que ele não se arriscou a entrar nessa gruta. Ele até cogitou, mas então, do nada, surge um caranguejo de bom tamanho, né? Que, com aquela patinha, né? Pega o tornozelo de Hércules e segura ele ali, tipo, dando sinal para que ele não fizesse tal loucura. Então, a gente percebe daí também as coisas que são um tanto misteriosas, né? Nessa constelação do Câncer, do elemento água. A água, ela guarda os mistérios. A Lua, do mesmo modo. A Lua a gente vê à noite também guarda os mistérios. Então, o caranguejo também tem esse sentido, né? De nos dar aquele tipo de dica, de toque, né? Meio provinda ou do instinto, ou mesmo da intuição, em relação a situações que deveríamos ou não deveríamos avançar, né? Caranguejo, a gente vê na praia, ele anda meio de lado, né? De ladinho, assim. E aí, então, o Hércules, poderoso como ele, resolve, então, em vez de adentrar a gruta, fazer certos tipos de ruídos que, então, incomoda a serpente, e em vez dele entrar na gruta, a serpente é que sai da gruta, com as suas cabeças, né? E, a partir daí, começa uma luta entre os dois. É muito interessante porque, na astrologia védica, a gente sabe, a partir dos nakshatras,
que existe uma boa parte da constelação de Câncer vinculado ao nakshatra Ashlesha, que é um nakshatra que, na verdade, são 9 estrelas que ocupam a parte de uma imensa constelação chamada Hidra, Hidra com H e com Y. Hidra é o nome, que é o mesmo nome dessa serpente. A serpente tem nome, né? Essa serpente de 9 cabeças que Hércules tem que lutar, ela tem nome, chama Hidra. E essa constelação recebe esse nome, Hidra, uma constelação grande, ela se estende, né? Formando uma espécie de zigue-zague, como se fosse exatamente o movimento sinuoso da serpente quando ela se move, aquele zigue-zague assim. E a cabeça dessa serpente, ela está bem pertinho da constelação do Câncer. Isso é realidade astronômica, né? Quando a gente vai estudar o céu, mapeado pelos antigos, aí está a cabeça dessa serpente, que essa parte da serpente, dessa constelação, são 9 estrelas que estão ali, na cabeça, né? Indicando essas 9 cabeças. E a parte que seria, então, a cauda, o final da cauda, né? A parte final da serpente, está vizinha, próxima à constelação da Libra. Então, para a gente ter uma ideia como essa constelação ela é grande, porque ela tem a cabeça em Câncer e a cauda em Libra. Então, o corpo dela passa ali tudo perto das constelações de Leão e de Virgem. A cabeça em Câncer, o corpo passando por debaixo de Leão e de Virgem, e finalmente a ponta da cauda da serpente ali em Libra. Então, uma constelação grande, constituída de estrelas de uma certa visibilidade. Quem é um bom conhecedor, né, do céu, das posições das constelações, identifica ela facilmente. E também, logo ali, está o caranguejo. Então, há um estudo que se faz, inclusive, um paralelo, né, entre os 12 signos, ou as 12 constelações, em relação aos 12 trabalhos de Hércules, né? Muita coincidência ser 12 também. Então, existe esse estudo de fazer esse paralelo em relação, colocando o significado dos signos e das constelações como desafios, assim como cada trabalho de Hércules é um desafio, né? E na astrologia védica existe também esse aspecto da serpente de várias cabeças. Existem 2 histórias, né, que correspondem no conhecimento védico à serpente de muitas cabeças. Uma delas está dentro da Lila, Krishna Lila, né, que são as histórias do período da infância de Krishna, que quando mais tarde ele tem, já adulto, né, ele participa lá do campo de batalha de Kurukshetra, na guerra de Kurukshetra, sendo instrutor direto de Arjuna, que é o guerreiro principal dessa batalha. Mas no seu período ainda criança, vivendo em lugares onde ele pudesse estar mais protegido, ele tem uma história assim que ele encontra o rio principal daquela região, que é um rio que existe até hoje, chamado Jamuna, um rio de águas escuras, e nesse rio estava habitando uma serpente de várias cabeças, e que estava envenenando toda a água do rio. Então, se o gado bebesse, morria. Se os seres humanos bebessem aquela água, morria envenenado, né? Então, ele resolveu dar uma lição nessa serpente, e aí tem todos os detalhes, é uma história longa, né? Tem os detalhes, quantas vezes ele mergulha dentro de Jamuna e volta, e aparece, a serpente levanta com ele sobre a cabeça dela, e o povo que torce por ele, né? Tem uns que desmaiam, porque ele era apenas um garotinho de 5 anos. No final, ele consegue subjugar ela e
determinar que ela fosse para muito longe dali, né? Então, os textos védicos dizem que ela foi morar junto às ilhas de Fiji, foi a região para onde ela foi, essa serpente. Então, de novo, essa questão desafiadora, esse lado, né, do herói que vence, e que, no caso de Hércules, já foi mais violento, né, porque ele realmente usa sua espada, e tem um detalhe interessante na história de Hércules, que ele corta, cada cabeça que ele corta das serpentes, 3 aparecem no lugar. Então, ele viu que era um trabalho impossível, ficou diante de um trabalho impossível de concluir, né, porque se ele cortasse uma dessas 3 que apareciam depois de ter cortado uma, também surgia mais 3. Então, não tinha fim. Então, o sentido também da serpente no sentido do sem fim, né? A serpente, ela é também um símbolo do tempo, a duração do tempo, quanto tempo dura, né? O tempo é uma coisa muito relativa, né? Estava ontem dando aula para o pessoal que está estudando os planetas distantes comigo, e nós vimos que o planeta Vênus, ele tem uma orbitação ao redor do Sol que leva 225 dias, menos que a Terra. São 365 dias. Vênus leva 225 dias. Porém, Vênus leva 243 dias para fazer uma rotação completa. Rotação significa girar ao redor de si mesmo. Quando o planeta gira ao redor de si mesmo, ele está concluindo uma rotação. A Terra faz isso em 24 horas, enquanto Vênus faz isso em 243 dias. Ou seja, ele leva mais tempo para girar ao redor de si próprio do que girar ao redor do Sol. Então, é um sentido de tempo que, para nós, é um pouco difícil até conceber, né? Porque um dia significa não só dia, como também inclui ali a noite e o dia. Então, para Vênus ter uma noite inteira em um dia inteiro, leva no total 243 dias nossos. Então, tempo é algo extremamente relativo, né? Como que a gente vai conceber, nós humanos, conceber e viver como acontece no planeta Vênus, no sentido do tempo, não estou falando de atmosfera, nada disso, só o fator tempo. É uma realidade completamente diferente da nossa. Então, às vezes, uma experiência intensa, porém não tão longa, pode trazer para a gente um sentimento de que aquilo não vai acabar nunca. Então, isso é um pouco o aspecto da serpente. Tanto é que a angústia, né, dos companheiros de Krishna, na hora que ele estava lutando com aquela serpente com um monte de cabeças, era como se aquele tempo não fosse acabar mais, né? Às vezes isso, dependendo do sentimento que está ali envolvido, parece um tempo que não acaba mais. Quando é que isso vai terminar? Quando é que isso vai acabar? Né? Qual é o fim disso? Eu recebo muito essa queixa nas consultas que dou quando alguém está passando por um sadesati ou por algum trânsito de Saturno, né, específico, que o trânsito de Saturno leva 2 a 3 anos, então, quando é que isso vai? Só daqui a 2 anos? Ah, não, até lá eu não vou aguentar. Normalmente é isso, né? Parece que não, 2 anos não vão levar muito, 2 anos leva o tempo de 2 anos, né? Mas a experiência, pelo que está passando, passa esse sentimento de que aquilo parece que nunca mais vai, mas o tempo está passando igualzinho, do mesmo modo, só que traz essa sensação de que ele é eterno. Então, se fala nos Vedas a respeito desse tipo de tempo, né? O tempo que corre, né? O tempo que corre pela matemática, pela noção do tempo mesmo, normal, e esse outro tempo que provém da experiência que a gente está tendo, né? A partir daquela experiência, aquilo parece que passa muito rápido. Normalmente, quando se começa uma jornada, vai iniciar uma viagem, né? Aí tem, vou ficar 2 meses aqui. Ai, nossa, 2 meses aqui. Aí quando termina, nossa, passou tão rápido, entende? Então, isso
A noção do tempo ela é muito específica, né? Ela é variada de acordo com as circunstâncias. Então, a serpente ela também tem esse sentido. Mas, assim, a nossa lua nova não é em Asleixa. Eu acho que esse ano nós não teremos lua nova, talvez tenhamos uma lua cheia lá para o ano que vem, janeiro do ano que vem, janeiro do ano que vem para fevereiro, quando o Sol estiver em Capricórnio. Talvez a gente possa ter uma lua cheia em Asleixa, mas esse ano, lua em Asleixa, nova ou cheia, não teremos. Asleixa é o nome desse nakshatra que é composto por essas 9 estrelas que são, então, a cabeça da constelação da Hidra, né? Chegamos a ela porque estavam falando do caranguejo. Então, o Hércules ele foi impedido, né? O Hércules recebeu aquele caranguejo como algo que estava atrapalhando, né? Estava atrapalhando o que ele estava ali para fazer. Mas, de um outro olhar, o caranguejo o salvou, né? Então, aí a gente entende coisas como proteção, cautela, cuidados, né, que envolve muito o sentido da constelação do Câncer, né? Os cuidados, o autocuidado, né? Também se faz uma relação também anatômica, né, com o nosso organismo em relação às constelações. Aí Câncer e Leão fica sempre assim entre a questão, Leão é o coração, Câncer é o estômago. Não, o Câncer é o coração e o leão que é o estômago, né? Existe isso, né? Na verdade, estão muito próximos, a gente pensar os 2 órgãos estão muito próximos um do outro. Então, essa parte do peito aqui, né? A parte superior do abdômen, peito, tem muito a ver com esses dois signos mesmo, Câncer e Leão, né? Então, no caso do Câncer, quando se fala de coração, é mais o coração emocional, o coração do sentimento, né? As coisas do coração, né? As coisas que se sente no coração. E Leão é mais o órgão, o coração mesmo. E também o estômago no sentido do Câncer, né? No sentido da digestão, no sentido do que a gente se nutre. Então, outro sentido de Câncer também é a nutrição. Fazendo um paralelo com a astrologia védica, né, saindo da questão da grega e para a astrologia védica, a gente vê que o Câncer, a constelação do Câncer, que se chama Karka, um K, 2 vezes K, Karka, é o nome em sânscrito da constelação do Câncer. Essa constelação ela é representada por uma tartaruga. Não entra caranguejo, nada disso, é uma tartaruga que corresponde aí uma outra história dos Vedas, que é quando ocorre também um trabalho, né, uma obra, né, uma obra a ser realizada, que é deuses e não deuses, que não são humanos, não entram humanos nisso, né? Deuses de um lado e os não deuses do outro lado. Os deuses são chamados de devas e os não deuses são chamados de dânavas. Então, ocorre um fenômeno que eles resolvem se unir para poder ter força dos 2 lados, como se fosse positivo e negativo, e juntos fazerem um batimento de um oceano que é de leite. Então, a gente sabe que o oceano de leite é o Milky Way, né? É a Via Láctea. Bater esse oceano de leite para isso permitir que possa ser extraído o néctar da imortalidade. O néctar da imortalidade. E nessa extração, algumas ferramentas são necessárias, né? Não só a força deles, mas eles também precisam utilizar uma montanha, que é uma montanha que, na verdade, ela é comprida, assim, ela tem uma forma fálica. A montanha chama Montanha Meru. E ao redor dessa montanha é enroscada uma serpente e a cabeça da serpente é sustentada pelos devas e a cauda da serpente é sustentada pelos dânavas. Então, usando as forças dos 2 lados e usando essa montanha como se fosse um pilão, batem o oceano de leite e, com isso,
serem capazes de extrair do oceano de leite o néctar da imortalidade. Essa história é muito famosa, muito conhecida. Existem vários textos védicos falando sobre isso, que é, de um certo modo, uma representação de uma obra alquímica, né? Uma obra alquímica para se poder relacionar isso a um processo de purificação, de eliminação de todos os dejetos, de tudo aquilo que precisa ser eliminado. Isso acontece no Ayurveda através do Panchakarma, a eliminação, né? Vários procedimentos para eliminar o que já está tóxico no organismo, né? Então, existe essa parte nessa história que aparece, primeiramente, um oceano de veneno, né? Tipo um líquido viscoso, que aparece antes de chegar ao néctar da imortalidade. E aí Shiva interfere e ele absorve esse veneno para ele, né? E com o poder yógico que ele possui, ele consegue reter esse veneno no pescoço. E aí ele passou a ter um nome muito famoso, que é Nilakanta Mahadeva. Mahadeva significa grande Deus, né? Shiva, ele é intitulado dessa maneira, Mahadeva, o grande Deus. E Nilakanta significa aquele do pescoço azul. Nila significa azul, que o pescoço dele ficou dessa cor por conta dele ter mantido o veneno no pescoço. Não, o veneno não entrou no restante, né, da forma dele. E depois disso, que o veneno foi extraído por Shiva, aí o trabalho prossegue, e muitos seres mágicos surgem dessa bateção do oceano de leite, vários seres mágicos, inclusive a Lua, inclusive a deusa Lakshmi, entre outros seres mágicos, né? O elefante de Indra, acho que é um cavalo com asas, ou um unicórnio, muitas outras coisas, né? Que são manifestações muito belas, né? São mais de 10 manifestações que ocorrem. E aí, finalmente, o néctar da imortalidade surge, sendo trazido por uma divindade chamada Dhanvantari, que é, na medicina ayurvédica, o pai da medicina. O pai da medicina ayurvédica chama-se Dhanvantari Avatar, né? Ele é o avatar da medicina. E ele traz, então, esse néctar, que seria como a promessa da cura, né? A promessa da cura de todo o mal, né? De qualquer do mal do corpo, da mente, do espírito, o que for, né? Ele traz esse néctar da imortalidade que se chama Amrita. Amrita, a tradução literal é sem morte, né? Amrita significa morte, Amrita sem morte, imortal. E é muito interessante quando a gente olha isso a partir das constelações, porque a cabeça da serpente, da constelação da Hidra, a serpente, está realmente junto a Câncer e Leão, que é regido pela Lua e pelo Sol, né, respectivamente. E ambos são considerados devas. E a parte da cauda, que está, então, sustentada pelos Dânavas, que seriam, então, os seres demoníacos, está exatamente na parte de Virgem e Libra, porque Libra é regido por Vênus. Esse sábado também nós estudamos a respeito de Vênus, as conjunções de Vênus junto aos planetas distantes, né? Vênus com Urano, Vênus com Netuno, Vênus com Plutão. Vênus, na astrologia, no conhecimento védico, ele é uma divindade mestre, é um mestre divino, que é o único que acolheu os Dânavas e instruiu os Dânavas, né? Chama-se Shukra, Shukracharya, é o nome que se dá à deidade do planeta Vênus. E Libra, que é onde está a cauda dessa serpente, é uma constelação regida por Vênus. Então, a gente vai entender como é que está tudo muito bem desenhadinho, costuradinho, essas histórias que representam a cosmogonia, como os antigos apresentavam a cosmogonia, né? Como que os antigos traziam as revelações das estrelas, dos planetas, né?
das galáxias e tudo. E aí, nessa lua nova, que é na entrada de Câncer, né, está a 0 graus de Câncer, exatamente acontecendo a 0 graus e alguns minutos de Câncer. Aqui. 45 minutos, 0 graus e 45 minutos de Câncer. Estou vendo essa nossa lua nova de amanhã às 15 horas e 33 minutos. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem. 15 horas e 33 minutos no Rio de Janeiro, né? É o auge, né? Já tá até, os segundos já estão até passando aqui nesse cálculo, até já passou um pouquinho. A gente pode até pensar em 15h32, né? É o auge da lua nova. Mas a gente considera assim, é importante a gente entender. A lua nova, ela começa aproximadamente 3 dias antes desse momento. De 3 dias antes, 3 dias e meio antes desse momento, a lua nova já emplacou. E ela ainda se estende mais uns 3 dias e meio depois desse momento, tá? Inclusive, quem chegou antes de começarmos a gravar aqui pôde ouvir o mantra de Purnavasu. Quando essa gravação for convertida, eu vou colocar lá nas descrições do vídeo, vou colocar esse link para vocês poderem acessar esse mantra. É um mantra que vocês já podem começar a ouvir a partir de hoje, amanhã, depois de amanhã, sabe? A lua nova ela vai até uns 3 dias e meio depois desse momento aqui, que é o auge dela, né? E uns 3 dias e meio antes, né? Porque a gente já começa a não ver mais a lua no céu praticamente, né? Agora a gente está, a lua no auge da lua nova, não tem lua nenhuma, por isso é também chamado de a noite escura, né? Noite escura porque não tem a luz da lua, não tem a luz do sol. Então fica a noite escura, mas em compensação, num lugar onde o céu não tem nuvens, está um céu limpo, à noite as estrelas na lua nova ficam mais reluzentes, né? Muitas das observações aconteciam durante a lua nova, né? Para poder observar melhor as estrelas, o céu noturno, a lua nova é o melhor momento, porque não existe a interferência do brilho da lua, né? Então, muitas constelações que a lua está alinhada, né? Aquela está alinhada e as próximas a que ela está alinhada, termina, então, por não termos visibilidade dela, sabe? Então tá assim o céu das 15h33, uma lua junto com o sol, no exato grau, exato minuto, né? E vai ter uma outra companhia aqui, que Mercúrio também está em Câncer, só que mais avançado, não chega nem está em combustão com o Sol, mas ele vai estar aí nesse agrupamento, né? Sol, Lua, Mercúrio. E a Lua nova é quando a Lua está no mesmo lugar que o Sol está. Isso é a Lua nova. Mesmo lugar, assim, no sentido de um alinhamento, que eu quero dizer, né? Uma cliente minha falou que o filhinho dela gosta muito das coisas da Lua, e ele falou assim, mamãe, a Lua nova é a hora que a Lua vai dar um beijinho no Sol, porque é o momento que a lua nova está mais próxima ao Sol. Que a lua está mais próxima ao Sol é na lua nova. Ela fica entre a Terra e o Sol, né? E quando é a lua cheia, é quando ela está mais distante do Sol, porque a Terra é que fica entre a lua e o Sol na lua cheia. Por ela estar na lua cheia mais distante, ela então obtém, né, a luz do Sol vai até ela completamente, ela fica toda iluminada, porque essa distância permite que ela então receba toda a luz do Sol, ela reflete plenamente a luz do Sol na hora da lua cheia. Já na lua nova, não, ela desaparece nos raios do Sol. Então, por isso ela está onde o Sol está, na direção onde o Sol está, então a gente não tem como vê-la, né? Nem de dia, nem de noite. Uma lua nova nada mais é que a combustão da lua, né? Na astrologia a gente estuda quando alguns planetas estão em combustão,
No caso aqui, Mercúrio poderia estar, mas como ele está a 18 graus de distância do Sol, não consideramos que seja uma combustão de Mercúrio. Então, entra esse significado de Câncer, né? Quer dizer, uma lua nova em Câncer, uma lua nova domiciliada, porque Câncer é o domicílio da lua. Lua é regente de Câncer. O Sol chega em Câncer neste dia também, porque se o Sol está 0 graus, o Sol está chegando em Câncer dia 17 de julho, para ficar até 15, 16 de agosto, que vai ser quando ele vai ter a sua entrada em Leão, para ficar até 16 de setembro em Leão. Então, agora é uma lua nova trazendo o Sol para junto, né? Junto, os dois juntos em Câncer. Isso a gente pode considerar até um encerramento de um ciclo e início de um novo ciclo. Primeiro, porque a lua nova traz novos inícios, né? Segundo, porque é no mesmo dia que o Sol está chegando em Câncer, que a lua nova está acontecendo, no seu auge, né? Então, a gente podemos considerar isso como um momento de início de um novo ciclo. Em pleno julho, em pleno meio de julho, nós estamos entrando num novo ciclo. Um novo ciclo que está sendo determinado por essa lua nova em Câncer, com o Sol ao mesmo tempo entrando em Câncer, porque a lua nova poderia acontecer com o Sol lá no meio de Câncer, lá no final de Câncer, mas não. A lua nova está acontecendo a 0 graus de Câncer, não é nem a 1 grau, é 0 graus de Câncer. Então, é o início mesmo, né? Lua nova é início e a 0 graus de Câncer, isso fica ainda mais confirmado. E algo também que é bem maravilhoso nesse momento de um novo ciclo é que nessa passagem de Gêmeos para Câncer existe o Nakshatra Punarvasu. O Nakshatra Punarvasu, que tem 3 padas em Gêmeos, e seu último pada está em Câncer. Pada, porque a gente divide cada nakshatra na medida matemática, são 13 graus e 20. Cada constelação, dentro da astrologia védica, ela mede 30 graus. E cada nakshatra mede 13 graus e 20. Esse nakshatra, são 27 ao todo, é dividido em 4 padas, em 4 divisões. Cada divisão é 3 graus e 20. Então, o Nakshatra Punarvasu tem 3 padas ainda em Gêmeos e o último pada, que é o 4º, em Câncer. Então, essa lua nova está acontecendo exatamente aí, nesse pada de Câncer, que tem uma relação com o planeta Vênus. Esse pada tem uma relação com o planeta Vênus. Ele é uma lua nova que pode favorecer bastante as relações, né? Trazer novas possibilidades para as relações, de que natureza for as relações, familiar, social, amizade, vida afetiva, relação de trabalho, né? Pode trazer uma chance de reinventar, né? De gerar um novo olhar para se viver as relações. Não está trazendo esse potencial. Por quê? Porque Punarvasu, a palavra Punarvasu significa aquela que renova, aquela que produz o novo, aquela que faz a diferença, né? Que marca a diferença, aquela que promove o renascimento, né? A renovação, trazendo esse aspecto de novas possibilidades, né? De fazer diferente, principalmente porque é lua nova. Punarvasu é um nakshatra, é uma estrela só. Punarvasu é uma estrela que, na verdade, está em Gêmeos, é a estrela Pollux. Mas os raios da estrela Pollux, uma parte dos raios da estrela Pollux, que é a alfa da constelação de Gêmeos, chega em Câncer, chega ali naquele comecinho da constelação da tartaruga, do caranguejo, o que for, né? Atinge ali essa parte,
que é exatamente a parte que vai envolver, então, esses assuntos que são os relacionamentos. Lógico que vocês devem também procurar no mapa de vocês onde está em que casa vocês têm câncer, né? Em que casa no seu mapa ou casa? A partir de você tem ascendente escorpião, então você tem câncer na nona casa, né? Você tem ascendente leão, então tem câncer na casa 12, certo? Queria perguntar se vocês estão conseguindo me ver. Vocês estão conseguindo me ver no centro aqui na imagem central? Estão, né? Vamos sim. Ah, tá bom, obrigada. Então, esse nakshatra Punarvasu, que é também um nakshatra não só do renascimento, da renovação, mas também do rejuvenescimento. A lua nova, no nakshatra Punarvasu, favorece muito esse sentido do rejuvenescimento. Todo nakshatra não tem um sentido único, tá? Nem nada, nem planetas, nem Sol, nem Lua, nem constelações, nada tem um único sentido e acabou. Não, tudo tem sentidos variados. E tem também aquele lado, né, o lado que a gente chama positivo e negativo. Então, Punarvasu, ela tem um desafio, vamos dizer assim, né? Tem um aspecto desafiador de Punarvasu que corresponde aos padrões repetitivos. Punarvasu tem o potencial de renovar, como também tem o potencial para fazer repetir. Então, uma lua nova no nakshatra Punarvasu é uma grande chance de se abrir para a renovação e cessar os padrões repetitivos. É uma grande chance. Então, esse mantra que eu coloquei, que vocês vão ter acesso depois na descrição do vídeo, é um mantra que contribui para nos ajudar, nos auxiliar a ter uma maior consciência, né, a respeito dos padrões que a gente repete, os erros que repete, os padrões viciantes, né, as manias, né, certos apegos comportamentais, que a gente quer fazer diferente, não consegue, né? Já assisti esse filme, novamente essa história muda o cenário, até muda as pessoas, mas a experiência é igual de novo. Eu nesse lugar que eu já visitei várias vezes e que não gosto, vem aí e isso se repete novamente. O que é que preciso ser conflagrado, né? Qual é o clique, qual é a ficha que precisa cair para alterar esse modelo de experiência indesejável que já não se dispõe a ficar repetindo, né? Esse é o nakshatra, né? O nakshatra que ele não só traz a renovação, mas como também nos mostra onde estamos tendentes a repetir um modelo que não ajuda no nosso crescimento, na nossa evolução. E, pelo contrário, né? Nos prende numa situação de estagnação. Aí a gente tem que pensar também um pouco na questão do caranguejo, né? Que alguns dizem que anda para trás, mas eu observo que o caranguejo anda para o lado, né? Mas também entram na toca e desaparecem, né? E a tartaruga, que também tem aquele esquema de colocar os membros para dentro, ela é muito lenta. Então, às vezes, e câncer, né? A lua, né? Regido pela lua, câncer é um signo que está ligado ao inconsciente, né? Muitas vezes é um consciente, é aquele aspecto do inconsciente associado aos padrões ancestrais, né? Aí lembra que eu sempre falo para vocês, né? A lua nova é a lua dos ancestrais, né? Amavácia é a lua dos ancestrais. Então, é um momento bom para meditar. Câncer tem a ver com a meditação, com a interiorização, com o olhar para dentro, né? A meditação ela é bem-vinda, a meditação nesse mantra que eu coloquei para vocês, é muito bom também. E o outro mantra também, que pode ser ouvido, é o próprio mantra da lua mesmo, né? Também é um mantra que possa ajudar nessas questões que são mais inconscientes, mais ocultas, né? E que se tornam para a gente um verdadeiro mistério, né? Como revelar isso? Punarvasu é o nakshatra que traz essas revelações, né?
E ele traz mudanças também, o Nakshatra das mudanças, né? Como Gêmeos é ar e Câncer é água, né? Que são dois elementos de movimento, né? A água se move, o vento se move, então o Navasso, estando ali, né, nessa esfera entre Gêmeos e Câncer, é um Nakshatra também de mudanças, de novas mudanças, né? E sugere algumas coisas também do tipo fazer, se dispor a fazer coisas diferentes, sair da rotina, sair do automático, né? Fazer coisas diferentes, né? Fazer alguma coisa que nunca fez, ir a algum lugar que nunca foi, né? Se abrir para o novo, se abrir para o diferente também. Por exemplo, mudar um hábito alimentar, mudar hábitos é muito bom em relação a Purnavasso, né? Hábitos que não contribuem, né? Que é só um vício, é só um apego a fazer sempre daquele jeito. Minha mãe fez assim, minha avó fez assim. Então, é bem o sentido de termos uma lua nova na entrada de Câncer e junto com o Nakshatra Purnavasso, né? A deidade, né? Quem é a deidade Purnavasso? Purnavasso, como regente planetário, é o próprio Júpiter, é o próprio planeta Júpiter. Tanto é que pessoas que nascem com a lua em Purnavasso, o primeiro período que ela terá que cruzar na vida dela é o período de Júpiter, né? Então, Júpiter ele é o regente planetário de Purnavasso. Então, Purnavasso é um nakshatra que traz muito ensinamento, porque Júpiter é o planeta do conhecimento, que transmite os conhecimentos, os ensinamentos, ele é um mestre, é um professor, né? Chamado por nós, na astrologia védica, Júpiter é chamado por nós por Guru, né? Qual é o planeta que é Guru? É Júpiter, né? Então, Purnavasso também tem muita coisa para nos ensinar, e também nos traz oportunidades, nos traz novas chances, nos traz possibilidades de expansão da consciência, de possibilidades de novos saberes, de, né, abrir-se para novos conhecimentos, novos estudos, também bom para viagens, né, porque Júpiter é um planeta relacionado a viagens, então também Purnavasso é um nakshatra bom para viagem. Aí vocês não esqueçam, né, que porque lua nova, eu sempre falo isso, né? Lua nova é a lua dos inícios, né? Mas é bom aguardar o segundo dia após a lua nova. Então, vamos pensar que a lua nova está acontecendo agora e nós vamos ter um pratipati entre segunda-feira e terça, e a partir de terça, final do dia, assim, já começa o Dwitya, que é o segundo dia da lua crescente, que aí, a partir de terça-feira, um dia regido por Marte, toda terça-feira é regida por Marte, um bom dia aí que nós vamos ter para botar as coisas para frente, que pretende fazer que as coisas peguem um ritmo bom, né, um ritmo promissor. Então, é agora nessa terça-feira, nessa próxima terça-feira, tá? Então, além da regência de Júpiter, então, além dessa regência de Júpiter, tem também o Devata de Purnavasso, que se chama Aditi. A palavra Aditi, Aditi é o nome de uma deusa, Aditi. A palavra Aditi é assim, é Aditi. Diti significa, em inglês, dirty, né? Sujo. Aditi, sem sujo, pura, limpa, né? Sem manchas. É o significado de Aditi. E aí tem muitas simbologias, né? Pureza, inocência, sem máculas, não contaminada, né? Pura, purificada, tem vários significados. A Aditi é representada por uma grande deusa, grande mãe, né? A grande deusa, que na criação do Senhor Brahma, quando Brahma cria os universos, cria os mundos, né? Ele tem um filho chamado Kardama, com K, Kardama, que tem duas esposas. Uma esposa se chama Diti,
e a outra chama Aditi, né? São irmãs. O que acontece é que a Aditi tem uma união com Kardama no horário cedo da manhã, assim que, na aurora do dia, né? Aí dessa união nascem os Adityas. Os deuses Adityas são conhecidos como deuses solares. Eles regem 12 meses ao ano e também regem 12 horas do dia, e não da noite, né? Ao longo do dia, né, do dia claro, cada hora, assim que o sol nasce, cada uma hora, até completar 12, é um desses Adityas o regente. Do mesmo modo, os meses ao longo do ano são regidos também, os 12 meses regidos por Aditya, para a gente ver que realmente o calendário de 12 meses é um calendário solar, né? E muito antigo, do mesmo modo, né? O calendário solar não foi uma invenção ocidental. O calendário solar já existia nos tempos remotos, a civilização ocidental, bem antes. E a Diti, por sua vez, se uniu a Kardama Muni, que é um sábio, né? No crepúsculo, no horário do pôr do sol, e dessa união nasceram os Dânavas. Então, daí que a gente tem esse sentido de Dânavas e Devas, que fazem, então, aquela história de, né, extrair o néctar da imortalidade que eu contei para vocês antes. Então, essa parte da Diti é a parte antes dessa história começar, né? É o nascimento deles. Então, ela é mãe dos Dânavas, e aí a gente vai entender que o pai dos Devas e dos Dânavas é o mesmo, né? Que é Kardama Muni, que por sua vez é filho de Brahma, ele é o Manasa Putra, né? Aqueles que nascem da mente de Brahma, que são normalmente grandes sábios, né? Mais detalhes dessa história a gente pode ver em outro momento. Quero lembrar vocês que está acontecendo um curso de astrologia védica. Um curso está acontecendo de uma maneira muito tranquila, muito assim, agradável, né? Que é toda quinta-noite. As pessoas que gostariam de aprofundar, de conhecer, e até mesmo de um dia vir trabalhar com astrologia védica, atender com astrologia védica, ou usar esse conhecimento dentro de outras terapias, dentro do yoga, dentro da medicina ayurvédica, está acontecendo esse curso, começou em maio, mas assim, pode entrar a hora que quiser, porque todas as aulas anteriores foram gravadas, então vai poder acessar as aulas anteriores, que é um estudo de um tratado muito antigo, chamado Brihat Parasharahora, é um tratado específico de Jyotisha, de astrologia védica, e nós estamos estudando ele desde o comecinho, é um diálogo, na verdade, entre dois sábios muito reverenciados nos textos antigos da Índia, que é o sábio Parashara Muni e o sábio Maitreya Rishi. Então, é um diálogo entre Parashara e Maitreya. Maitreya se aproxima de Parashara Muni para aprender Jyotisha, e Parashara Muni, então, começa a passar todas as lições para ele, que é uma herança para nós, né? Nós herdamos isso, podemos estudar a partir dos ensinamentos de Parashara Muni, direcionado a Maitreya Rishi. Para quem não sabe, Parashara Muni, ele foi o pai de Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, né? Então, uma pessoa, um ser, né? Um ser divino, né? Um ser iluminado, que deixou essa ciência para nós, assim como existe a Bhagavad Gita, né? Que também já estudamos a Bhagavad Gita juntos, ano retrasado, em 2021, e estamos estudando agora o Brihat Parasharahora, então quem tiver interesse em adentrar, em fazer parte, é uma maneira bastante bonita, né? Porque a gente está bebendo diretamente da tradição dessa ciência, né? A astrologia védica, Jyotisha, é considerado um dos Vedangas, considerado um dos Vedangas, né?
Os Vedangas são 6, né? A astrologia védica, Jyotisha, é a parte dos Vedangas que representa os olhos dos Vedas. Então, quem estuda astrologia védica consegue ver, né? Consegue acessar, consegue entender, consegue realizar o conhecimento védico através do estudo da astrologia védica. Os Vedangas são exatamente para isso, são maneiras da gente entender os Vedas, né? Compreender os Vedas através de ciências paralelas. E a mais importante dos Vedangas é exatamente Jyotisha, porque é a gente entender tudo que o céu nos revela, né? Como as estrelas se comunicam com nós, né? Como que os astros, os planetas se comunicam conosco. Então, bem-vindos, quem tiver interesse é só entrar em contato, tá certo? O grupo está lá firme, nós estamos estudando toda quinta-noite, e quem quiser fazer parte será muito bem-vindo também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, já vamos concluir o nosso encontro. Yara, sim, que bom você aqui, bem-vinda. Uma alegria ter você também aqui. Boa noite. Encontro surpresa, né? E a questão da guerra? Simone, a questão da guerra, né? Nós estamos com Marte em Leão, né? Agora, Marte e Vênus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, Marte e Vênus em Leão nesse momento. E não só isso, não é só Marte e Vênus em Leão, né? É Marte e Vênus em Leão em oposição a Saturno, porque Saturno está em Aquário, e ele começou a retrogradar agora em junho. A retrogradação dele vai até início de novembro. Marte fica em Leão até 19 de agosto. Depois ele vai para Virgem, depois ele vai passar por Libra, e aí vai entrar em Escorpião. Na passagem do ano, Marte vai estar em Sagitário. Ele fica em Escorpião até 28 de dezembro. Então, Marte reassumiu, vamos dizer, né? Retomou o seu movimento normal, assim, né? Seu ritmo. Ele andou retrógrado aí até março desse ano. E agora ele está em Leão, então a posição de Leão, Marte e Leão, traz também, pega muito os líderes, né? É um signo de liderança. Então, mexe com a cabeça, né, dessa história de guerra, né? Mexe muito com o espírito, né? Esse espírito de liderança, esse espírito de chefia, quem é que manda, quem é o soberano, quem é o mais importante, quem é o imperador. Essa cobiça, essa ambição de ser o dono do mundo é muito antiga. Napoleão quis, Alexandre o Grande quis, muita gente quis se tornar, muitos quiseram se tornar o único dono do mundo, né? Todo o mundo sob a regência, a soberania, sob a soberania de um único rei, de um único soberano, de um único imperador, né? Os imperadores romanos queriam isso também, né? Então, isso existe, né? Isso é um mal que existe, né? Essa intenção de ter a soberania sobre todos. Não mudou, algumas coisas mudaram, outras coisas ainda permanecem, né? Eu me lembro que a Ama, uma vez, ela falou uma frase muito interessante, né? Que todos querem... como é que todos querem um mundo melhor se todos querem mandar e ninguém quer servir? Algo assim que ela falou. Ninguém quer servir, né? Todos querem mandar, ninguém quer servir. A mudança dessa mentalidade é através de uma disposição de serviço, né? Vamos servir, vamos sair desse lugar, né? Dessa posição de soberania. Então, a gente está vendo realmente que está acontecendo aí não estou acompanhando muito não, sabe? Mas
percebi que tem algumas coisas acontecendo nesse aspecto, né? De quem é que manda, quem que é o chefão da parada. Vem acontecendo isso. Eu acredito, sim, porque a história da pandemia, mas a gente foi bem, né? Nós fomos fazendo nossos encontros de previsão antes do novo ano começar, né? Zastra 2022, Zastra 2023, nós fizemos esse encontro, também teve o estudo da entrada de Saturno em Aquário, que nós fizemos, muitas coisas, por exemplo, o fim da pandemia, né? Era uma angústia, né? Por 3 anos. E foi certinho, foi Saturno entrar em Capricórnio, no início de janeiro de 2020, né? No dia 26 de janeiro de 2020, Saturno chegou em Capricórnio. 16 de janeiro de 2023, Saturno saiu de Capricórnio. E no ano de 2022, porque ele deu uma visitadinha rápida em Aquário, também deu uma amenizada, a pandemia foi, né, na sua maior parte, interrompida, né? A pandemia do coronavírus. Me parece que essa guerra lá no hemisfério norte, ela não está acontecendo exatamente pela jurisdição de Saturno, e sim de Júpiter. Por quê? Porque ela começou quando houve um Yuddha, não sei se vocês sabem o significado de Yuddha, Yuddha em sânscrito significa guerra. Então a gente fala isso, Graha Yuddha, Graha, planeta, Yuddha, guerra. Ocorreu uma guerra planetária quando essa guerra começou entre dois planetas, Marte e Vênus. Eles estavam juntos, ficaram em Yuddha. Yuddha significa que os dois têm que estar no mesmo grau. Eles ficaram no mesmo grau, acho que foi lá para fevereiro do ano passado, né? Os dois ficaram no mesmo grau, num tempo longo demais. Eu falei, gente, quando é que esse Yuddha vai acabar? Né? E com isso se instalou essa guerra sobre a Ucrânia, essa invasão sobre a Ucrânia, em Sagitário. Então, Vênus e Marte estavam em Sagitário quando esse Yuddha aconteceu. Quem rege Sagitário é Júpiter. Então, pelo que eu estou observando, quem está conduzindo essa guerra é Júpiter. E a gente tem que pensar que Júpiter é também um planeta de justiça, de moral, de ética, de conduta, uma série de coisas, né? Não está parecendo ser, porque Saturno trouxe a pandemia, isso não há dúvida. Mas a guerra parece estar sob a jurisdição de Júpiter, e como Júpiter está em Áries agora, teve em Áries desde abril desse ano, vai ficar até 1º de maio do ano que vem, Júpiter está em Áries, Júpiter está regido por Marte. E nesse momento nós temos, de novo, a conjunção Marte-Vênus, que teve lá em Áries, que teve em Sagitário, lá no começo da guerra. Ela agora está acontecendo, essa conjunção Marte-Vênus está acontecendo em Leão, que é outro signo de fogo. Então, a gente coloca aí uma tríade de fogo. Júpiter em Áries, fogo. Marte e Vênus em Leão, fogo. A guerra começou quando Marte e Vênus estavam em Sagitário, Sagitário, fogo. Fogo sempre representou esse aspecto de batalhas, de guerras, de conflitos, né? Fogo é um elemento que produz conflitos, que produz desafios, né? Essa coisa mais enérgica, né? Que as pessoas ficam possuídas, né? Por esse tipo de energia mais agressiva, mais violenta. Então, eu estou aqui cogitando para vocês que é possível que quando Júpiter saia de Áries, que será só em 1º de maio do ano que vem, e se mude para Touro, e aí gradativamente esse quadro vai começar a modificar. Por quê? Porque Touro é regido por Vênus. O Vênus está, de alguma forma, sempre envolvido. O Yuddha lá em Sagitário foi Marte com Vênus. Agora é Marte com Vênus em Leão. Certo? Júpiter está em Áries, quem rege Áries é Marte. E Júpiter vai para Touro, quem rege Touro é Vênus. Então, é possível que quando saia de Áries e vá para Touro, que é um signo de terra, né? Algum tipo de acordo comece a acontecer. Que antes disso, eu acho difícil que venha a acontecer. Primeiro, porque Júpiter não está sozinho em Áries. Até 30 de outubro, Rahu, que é a cabeça do dragão, também está em Áries. Além disso, Urano está em Áries, que só sai em 2025. Urano está alinhado à constelação de Áries. O pessoal fala que está em Touro, está coisa nenhuma. Só olhar para o céu, pega um bom
Porque Urano é difícil de olhar pelos olhos, né? Você tem que ter um bom equipamento. Pega um equipamento bom aí, vai ver que o Urano está junto à constelação do Carneiro. Ele só vai mudar para a constelação do Touro em 2025. Se eu não me engano, Urano já se encontra junto das Pleiades. Isso é uma coisa interessante, porque mesmo que ainda seja em Áries, né, as Pleiades elas entram um pouco em Touro também. Inclusive, é um agrupamento de estrelas no corpo da constelação do Touro. E as Pleiades são um nakshatra, né, chamado Kirtika, cujo símbolo é uma navalha. Ela também está relacionada ao espírito bélico. E Urano está aí, né? Então, até Urano sair das Pleiades, mesmo que já esteja em Touro em 2025, ainda pode levar uns 2 anos. Isso Urano lá, né? Então, Urano está trazendo guerra desde que ele entrou em Áries, que foi em 2017. Urano chegou em Áries. Ele está trazendo guerras desde lá. Mas agora tem todo esse holograma aí que eu estou mostrando para vocês, né? Então, por esse raciocínio, é possível que quando Júpiter entre em Touro, comece a amenizar esses conflitos por lá. É isso que eu mais ou menos calculo. Mas vamos ver, vamos acompanhar, né? Não vou bater martelo nenhum, vamos acompanhar. Tá bom, queridas? Ok, passamos até um pouquinho do nosso tempo. Boa noite para vocês. Linda lua nova, bons sonhos. Não esqueçam do mantra, tá certo? Assim que entrar lá, vocês vão poder acessar. E se alguém tiver pressa, quiser já ouvir o mantra logo hoje à noite, me fala comigo que eu já passo o link para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse link aqui, e aí vocês já pegam. Espera aí, só um minutinho, que aí fica mais fácil, né? Quem tiver interesse. Vou colocar aqui no chat para vocês. Vejam se vocês conseguem acessar. Sim. Aí, quem quiser já ouvir o mantra essa noite mesmo, já está o link para vocês. Tá? É o mantra do Nakshatra Punarvasu. Já que a lua nova está acontecendo nesse Nakshatra Punarvasu, é a estrela Pollux. Não vou entrar muito em detalhes sobre a estrela Pollux, porque não dá mais tempo, né? Mas é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos. É uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu. Ok? E está associada a esse sentido da renovação. Tá? Então, muitas renovações para vocês, para todos nós. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Namastê. Hariom Tat Sat.